Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à disciplina Física Aplicada à Biologia. Esta é a primeira videoaula do segundo módulo. Neste módulo, nós vamos tratar do problema da espectrofotometria. Como foi discutido em nossa videoaula de número 1, a luz visível é uma parte do espectro eletromagnético que inclui uma gama de diferentes tipos de ondas, como as ondas de rádio, as micro-ondas, os raios-x e outras. A luz visível tem comprimentos de onda que vão aproximadamente de 380 nanômetros, no caso violeta, até 700 nanômetros, no caso vermelho. Cada comprimento de onda específico é interpretado pelo cérebro como uma cor diferente. Mas, afinal de contas, o que são cores? Então, cores são percepções visuais que ocorrem quando a luz interage com os nossos olhos. Elas são causadas pela reflexão ou emissão de luz por objetos. Para entender as cores, é útil compreender alguns conceitos fundamentais da física e da biologia. Por exemplo, a luz e o espectro eletromagnético, a percepção da cor, as células fotossensíveis presentes nos nossos olhos, o círculo cromático e alguns aspectos psicológicos. Quando a luz atinge um objeto, algumas partes do espectro podem ser absorvidas pelo objeto e outras serão refletidas. A cor que vemos é determinada pela luz que é refletida. Por exemplo, um objeto que reflete luz com comprimento de onda de cerca de 650 nanômetros será percebido como vermelho, neste caso. Então, pessoal, aquela luz que foi refletida na superfície do slide anterior, sabe onde é que ela foi parar? Lá dentro do olho humano, em uma região conhecida como retina, que fica lá na fóvea. E como nós já mencionamos em aulas anteriores, é na retina que estão localizadas aquelas células especiais que nós chamamos de cones e bastonetes, Então, os cones são responsáveis pela percepção de cores. Existem 3 tipos de cone, cada um sensível a uma faixa de comprimento de onda. Então, por exemplo, nós temos esses cones do tipo S, short, que são mais sensíveis ao azul. Nós temos os cones do tipo M, ou medium, que são mais sensíveis ao verde, e temos também os cones do tipo L, long, que são mais sensíveis ao vermelho, As cores podem ser classificadas em 3 grupos: as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. Então, as cores primárias são aquelas que não podem ser formadas por combinação de outras cores. As cores secundárias são formadas pela combinação de 2 primárias. E as cores terciárias, elas são formadas pela combinação de uma primária com uma secundária. Existem 2 sistemas de cores principais, os chamados sistemas de cores aditivas, onde as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul, formando o sistema RGB, Então, as cores aditivas, elas são produzidas pela luz, ou seja, quando a luz ela é emitida pelo próprio objeto. Então, daí nós chamamos as cores aditivas de cores de luz. Temos ainda o sistema de cores subtrativos, onde as cores primárias são o cian, o magenta e o amarelo, formando o sistema CMYK. Então, as cores subtrativas, ela tem a origem na absorção da luz, como no slide anterior, ou seja, são aquelas não absorvidas por pigmentos presentes no objeto. Daí, nós chamamos essas cores subtrativas de cores de pigmento. Vamos focar nossa atenção agora no chamado círculo cromático RGB, onde nós conseguimos identificar as cores primárias como sendo o amarelo, o vermelho e o azul. Quando nós combinarmos 2 primárias, como por exemplo o vermelho e o amarelo, nós obteremos a secundária laranja. Quando nós combinarmos uma primária amarela com a primária azul, nós obteremos uma secundária que é a verde. Quando nós combinarmos a primária azul com a primária vermelha, obteremos a secundária roxo. Então, as cores secundárias são aquelas obtidas a partir da combinação de 2 cores primárias, como nós comentamos anteriormente. E, analogamente, nós podemos combinar ainda uma secundária com uma primária, formando uma cor terciária. Então, por exemplo,
Quando nós combinarmos a primária amarelo com a secundária laranja, nós obteremos a terceira, que é chamada de amarelo alaranjado. A mesma coisa acontece com a sua vizinha. Quando eu combinar, por exemplo, a primária amarela com a secundária laranja, nós teremos a terciária amarelo esverdeado. E aí, por aí afora. Tá bem? Newton, então, organizou essas cores de luz, primária, secundária e terciária, em um círculo, como vocês estão vendo aqui na ilustração da tela. A este círculo, nós damos o nome de círculo cromático RGB. No círculo cromático, fica fácil de nós identificarmos as chamadas cores complementares. Tá? Então, o que são cores complementares? As cores complementares são aquelas que, dentro do círculo cromático das cores, se posicionam de maneira oposta uma à outra. Como nós veremos adiante, o conceito de cores complementares tem grande significado para a espectrofotometria. E a título de curiosidade, é interessante destacar ainda que as cores também têm significados e associações emocionais. Diferentes culturas e contextos atribuem significados simbólicos a certas cores, e a percepção das cores pode ser influenciada pelo contexto em que são vistas, bem como pelas emoções e experiências pessoais. Olha, por exemplo, o vermelho, né? Quem nunca percebeu que o vermelho nos coloca em alerta, né? Aquela mensagem do banco, ou nos deixa com fome, né? Quem nunca percebeu que o laranja estimula a coragem? Quem nunca quis ver um desenho animado de ação, né? O amarelo estimula a memória. Não é à toa que nós utilizamos bloquinhos de sticks nessa cor, né? O verde já é tranquilizante. Opa, quando você vê um símbolo verdinho no celular, ó, ok, né? O azul tende a ser calmante. O roxo, estimulante, empoderamento, né? Bacana isso. Bom, agora que nós já vimos um pouquinho sobre o conceito de cores, mas afinal de contas, o que é espectrofotometria, né? Então, a espectrofotometria é uma técnica analítica usada para medir a quantidade de luz que uma substância absorve em diferentes comprimentos de onda. Ela é amplamente utilizada em laboratórios de química, bioquímica e biologia para determinar a concentração de substâncias em solução. O princípio básico é que cada substância absorve luz em determinados comprimentos de onda, e a quantidade de luz absorvida ela pode ser correlacionada com a concentração da substância. Bem, ao longo dessas aulas, foi possível perceber que a luz é um fenômeno importante para a nossa vida. Embora possamos analisar os fenômenos difrativos na perspectiva ondulatória, outros fenômenos físicos que envolvem a interação da luz com o universo microscópico da matéria, tais como a absorção e a emissão, só podem ser explicados a partir da física quântica, segundo a qual a luz é constituída de pequenos pacotinhos de energia chamados fótons, né? Então, o fóton é uma entidade dual que, no vácuo, viaja à velocidade da luz, que é c, que é igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, transportando energia, né? Essencialmente, a energia transportada por cada fóton é dada por essa equaçãozinha aqui, né? E, que é igual a H vezes F, né? Que, por sua vez, é igual a HC sobre lambda, né? Então, nessa equaçãozinha, quem que é H? H é uma constante, né? Que a gente chama de constante de Planck. Ela vale 6,24 vezes 10 a menos 27 joules vezes o segundo. Tá bem? E lambda? Lambda é o comprimento de onda do fóton. Quando um feixe atravessa a camada de um sólido, líquido ou gás, fótons com certas frequências passam a ser seletivamente absorvidos. Neste processo de absorção, a sua energia é transferida aos átomos, moléculas ou íons presentes na amostra. Como resultado, as espécies passam de um estado de baixa energia para estados mais energéticos, que nós chamamos de estado excitado. O estado de energia mais baixo é denominado estado fundamental, né? A condição fundamental para que ocorra a absorção da radiação com uma determinada frequência de vibração F
é que haja nos átomos ou moléculas do composto dois níveis de energia separados por uma quantidade de energia ΔE, que é igual a E1 menos E0, onde E1 corresponde ao nível energético mais elevado e E0 o nível energético mais baixo. As consequências da absorção dos fótons por espécies químicas dependem da quantidade de energia absorvida e, portanto, do comprimento de onda da radiação. Sendo E inversamente proporcional ao comprimento de onda, fótons com comprimentos de onda menores provocam alterações mais significativas nas espécies absorventes, enquanto os raios gama são suficientemente energéticos para promover alterações nos núcleos atômicos. Radiações na região das microondas, com comprimentos de onda muito maiores, alteram somente o estado rotacional das moléculas. Radiações eletromagnéticas nas regiões UV-Vis apresentam comprimento de onda com dimensões comparáveis a de vírus e de bactérias, que vai de 40 nanômetros a 700 nanômetros. Estes comprimentos de ondas correspondem a energias suficientes para promover rotação, vibração e transições eletrônicas em espécies absorventes. Somente fótons ultravioletas com lambda menor que 250 nanômetros são suficientemente energéticos para quebrar ligações químicas. Moléculas e íons são caracterizados por um número muito grande de níveis energéticos que decorrem das variações em suas energias eletrônicas, vibracionais e rotacionais. A figura em tela é uma representação esquemática de alguns dos níveis de energia eletrônico, vibracionais e rotacionais, onde pode-se observar que cada nível eletrônico apresenta diversos estados vibracionais e rotacionais. Assim, para cada nível eletrônico de uma molécula, há também superposições entre os estados vibracional e rotacional. Uma dada transição eletrônica pode também envolver mudanças vibracionais e rotacionais, o que permite a absorção de fótons de uma determinada faixa de energias, conhecida como banda. Como veremos mais adiante, o espectro fotômico nos possibilita avaliar a absorção dos fótons por uma substância dentro de uma determinada banda. Com esta informação, podemos colocar estes parâmetros em um gráfico que será chamado por nós de espectro de absorção. Em um espectro de absorção, o comprimento de onda de máxima absorção corresponde à transição mais provável. Em termos matemáticos, podemos pensar da seguinte forma: a fonte luminosa está convertendo algum tipo de energia em energia luminosa a uma certa taxa, isso é, a uma certa potência. Os fótons produzidos estão sendo disparados para todas as direções, cada um deles carregando a energia E, que é igual a H vezes F. A intensidade luminosa mede a energia transportada por esses fótons, que, de certa maneira, atingiram uma determinada superfície imaginária de área A, afastado da fonte luminosa por uma distância R, durante um certo intervalo de tempo, T. Então, com isso, nós temos que a intensidade luminosa matematicamente é definida por P sobre A, onde P é a potência da fonte, né? No caso aqui é a lâmpada, e A é a área dessa seção transversal dessa superfície imaginária que nós estamos tomando como referência, né? Por exemplo, a retina do seu olho, né? Então, como potência é energia por tempo, então daqui nós temos que a intensidade é energia por área por tempo. Consideremos agora um caso onde fazemos incidir sobre uma solução qualquer um feixe luminoso monocromático, ou seja, um feixe contendo fótons com o mesmo comprimento de onda e de intensidade I0. Esta experiência nos mostra que uma parte da energia luminosa ela será absorvida, que nós vamos chamar isso de IA. Uma parte será refletida, difundida dentro do material, né? Nós vamos chamar isso de IR. E o restante vai ser transmitido. Então, essa parte que é transmitida, nós vamos chamar de I1.
Do ponto de vista instrumental, a intensidade IR pode ser mantida constante ou até mesmo compensada, fixando-se as condições de medida. Desse jeito, a absorção da radiação dependerá do caminho percorrido no meio absorvente, que vamos chamar de caminho óptico. E, claro, da concentração da espécie, ou seja, do número total de espécies absorventes que interagem com o feixe de radiação, né? A lei de Lambert-Beer estabelece uma relação matemática entre a concentração da substância presente nessa solução e a quantidade de luz absorvida por ela. Então, nesta equação, A é uma grandeza adimensional conhecida como absorbância, que pode ser definida como sendo a fração de energia radiante que é absorvida pela amostra. A constante de proporcionalidade alfa presente nessa equação denomina-se coeficiente de absortividade molar. Esta constante está ligada à probabilidade de que um fóton com um determinado comprimento de onda seja absorvido pela amostra. Normalmente, se o caminho óptico é expresso em centímetros e a concentração em moles por litro, a absortividade molar é expressa em mol dividido por centímetro vezes litro. Entretanto, é muito comum encontrarmos na literatura casos onde a concentração é expressa em gramas por litro. Em situações como esta, o coeficiente de absortividade molar será expresso em grama dividido por centímetro vezes litro. Além da absorbância, outro importante parâmetro que pode ser analisado através da espectrofotometria é a transmitância. Isso é, a fração da energia radiante que é transmitida pela solução. A absorbância e a transmitância são grandezas inversamente proporcionais e estão correlacionadas por estas equações que estão descritas em tela. Ou seja, a absorbância é igual ao negativo do logaritmo de base 10 da transmitância e, reciprocamente, a transmitância é exatamente igual a 10 elevado a alfa L vezes C. Deste modo, perceba que, se nós conhecemos o valor da transmitância em uma solução, automaticamente nós podemos calcular a sua absorbância e vice-versa. O espectrofotômetro, tema da nossa próxima videoaula, é um aparelho que pode medir tanto o valor da absorbância quanto o valor da transmitância de uma solução, dentro de uma determinada banda espectral pré-estabelecida, ou seja, dentro de um determinado intervalo de comprimentos de onda. A partir dos valores encontrados com ele, podemos construir gráficos muito importantes, né? O gráfico dos valores da absorbância, medidos como função dos diferentes comprimentos de onda da luz dentro dessa região, é chamado de espectro de absorção. Agora, o gráfico dos valores da transmitância, medidos como função dos diferentes comprimentos de onda da luz dentro dessa região, é chamado de espectro de transmissão. Observe que tanto a absorbância como a transmitância são parâmetros que variam de 0 até 1. Tá? Então, aqui neste gráfico, à esquerda, né, nós temos o eixo da absorbância, né? Aqui na horizontal nós temos os diferentes comprimentos de onda monocromáticos utilizados nas medidas. Tá? Aqui neste gráfico, à direita, nós temos o eixo da transmitância, tá bem? E aqui os mesmos comprimentos de onda, tá bem? Então, observem que, num determinado momento, a absorbância é grande. Mas por que a absorbância é grande? Ué, a absorbância é grande porque a amostra transmitiu um pouquinho, tá vendo? Em outro momento, dá para vocês verem que a amostra está absorvendo pouco, a absorbância é baixinha. Por quê? Porque está transmitindo muito, tá? Então, observem, são grandezas inversamente proporcionais. A partir dos espectros de absorção, é possível deduzir as transições eletrônicas possíveis e, consequentemente, obter informações que subsidiam a identificação de estruturas moleculares com informações obtidas por outras técnicas experimentais. Espectros de absorção também permitem identificar os comprimentos de onda de máxima absorção, né? Medidas de absorção desses comprimentos de onda levam a maior atenuação do feixe de radiação e, portanto, a maior sensibilidade analítica.
Espectros de absorção de espécie de interesse e de espécies concomitantes permitem conclusões relativas à seletividade das medidas, ou seja, avaliação de possíveis interferências espectrais, né? Então, percebam que aqui neste gráfico, né, pessoal, estou observando a curva de absorbância, tá vendo? Quanto que a curva de absorbância é máxima? É maior aqui, ó, perto de 600 nanômetros, na região do laranja, né? Ai, bacana. Além disso, pessoal, a absorção de radiação na região do visível do espectro eletromagnético é responsável pela coloração das soluções, né? Então, utilizando o conceito de cores complementares, é possível deduzir a região do espectro no qual ocorre a absorção de radiação. Por exemplo, uma solução que absorve radiação na região correspondente à terciária amarelo-alaranjado, ou seja, como neste gráfico, entre 590 e 610 nanômetros, apresentará coloração azul arroxeado, que corresponde, então, à combinação das cores transmitidas, isso é, não absorvidas pela solução, né? Então, aqui nós temos outro exemplo. Ó, essa solução aqui, ela está aparecendo que tem a cor verde, mas por que ela aparentemente tem a cor verde? Porque ela está absorvendo nessa região aqui perto do vermelho, perto do laranja, né? Essa outra aqui, ó, essa aqui, ela aparentemente ela tem a cor roxa. Mas por que ela está transmitindo roxo? Ela está transmitindo roxo porque ela absorve nessa região do amarelo, tá? Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Espero todos vocês na próxima videoaula, onde nós vamos tratar da titulação espectrofotométrica e vamos falar também do espectrofotômetro e sua estrutura. Um abraço, pessoal!